dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre legados. Então a gente vem falando sobre legados já faz algum tempo. Hoje a gente vai abordar mais sobre o assunto. E essa aula sobre legados, na verdade, eu vou dividir em duas videoaulas, porque tem bastante. É um tema bastante grande no nosso Código Civil e tem bastante assunto sobre o assunto. Assunto sobre o assunto é meio feio, né? Mas enfim. Então, assim, legados, pessoal. O que é legado? O legado é uma disposição testamentária, disposição sucessória, realizada a título singular. Ela é específica. Então, o testamento é uma disposição sucessória a título universal. Ele vai reunir uma série de disposições. Enquanto que o legado é aquilo que se trata de título singular. Ou seja, se eu deixo um percentual da minha herança para alguém em testamento, ótimo. Agora, se eu deixo uma casa para alguém no testamento, aquilo é um legado. Ah, eu quis deixar 50 mil reais para o meu amigo. É um legado. Então, quando você fala de algo em sua singularidade, você está tratando de um legado e não de testamento. Obviamente que os legados ficam dentro do testamento. Então, quais são as partes de um legado? Você tem o legante, também chamado de testador, e o legatário. Também tem a ideia do prelegado ou herdeiro precípuo, que é um herdeiro legítimo que também é beneficiado por legado. Como assim, professor? Digamos o seguinte, eu tenho 2 filhos, meus 2 filhos são meus herdeiros necessários, eles vão receber 50% da minha herança. Mas eu coloco no testamento que um dos meus filhos, o filho A, vai receber a casa localizada em tal lugar. Então, ele é um herdeiro legítimo, ele é um herdeiro necessário, ele também é um legatário de uma casa. Tudo bem? Tudo bem. Espero que sim. Pelo artigo 1913, que vai trazer mais ou menos, a gente está tratando aí do conceito de legado, se o testador ordenar que o herdeiro legatário entregue coisas de sua propriedade a outrem, não cumprindo ele, entender-se-á que renunciou à herança ou legado. Então, você tem a ideia do sublegado, que prevê uma penalidade, que é a renúncia da herança do legado, caso se descumpra esse encargo. Então, eu posso ordenar o seguinte, vou deixar para o meu amigo 100 mil reais, desde que ele dê o carro dele pro meu outro amigo. Daí ele fala assim, não quero fazer isso. Então, beleza, ele não vai ganhar 100 mil reais. Essa que é a ideia. É simples, na verdade, do 1913. E tem as várias espécies de legado, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, a gente vai falar de todas as espécies de legado regulados pelo nosso Código Civil. Então, começando pelo legado de coisa alheia. O artigo 1912 diz que é ineficaz o legado de coisa certa que não pertence ao testador no momento da abertura da sucessão. É a ideia de ineficácia e não de nulidade. Por quê? Porque a alienação a non domini, ou seja, a venda de algo que não é de propriedade do vendedor, trata de ineficácia da compra e venda. Da mesma forma, se eu estou legando uma coisa certa que não é mais minha quando eu morri, então esse legado é ineficaz. Exemplo simples. Deixo o meu relógio de bolso para o meu filho A. Só que no momento da minha morte, o relógio de bolso já não estava mais com o meu filho comigo. Eu já tinha vendido o relógio de bolso, tinha sido perdido. Então, ele não pode produzir efeitos esse legado. Legado de coisa comum. Em 1914, vai dizer o quê? Se tão somente em parte a coisa legada pertenceu ao pretestador, ou no caso do artigo antecedente ao herdeiro do legatário, só quanto essa parte valerá o legado. Esse valerá, constando no artigo 1914, na verdade tem que ser interpretado como eficaz, porque de novo se trata do plano da eficácia do negócio jurídico e não do plano da validade. O que é importante pensar nisso? O mesmo exemplo, digamos que eu deixei meu relógio de bolso para o meu filho, e daí o meu relógio de bolso hoje não é só meu, porque eu vendi 50% do meu relógio de bolso para o meu amigo, então eu só posso legar 50% do meu relógio de bolso para o meu filho. Vai ser um condomínio entre meu amigo e meu filho. O legado de coisa genérica, por sua vez, ele é trazido em 1915. Se o legado for de uma coisa que se determina pelo gênero, ele vai ser cumprido, ainda que a coisa não exista nos bens deixados pelo testador. Lembra de obrigação de dar coisa incerta? A ideia é a mesma. Genus nunquam perit. O gênero nunca perece. Se o gênero nunca perece e eu falei para deixar 100 sacas de café para o meu amigo Pedro, então, e eu não sou dono de 100 sacas de café quando eu morro, o espólio vai ter que arrumar 100 sacas de café para se dar isso ao meu legatário. É a regra do artigo 1915. A quem caberia a escolha? É uma pergunta que eu coloco até no slide 493. Né? A escolha, se você for pensar bem, poderia ser a mesma regra da obrigação de dar coisa incerta. E é justamente isso que o artigo 1929 traz para a gente.
Se o legado consiste em coisa determinada pelo gênero, ao herdeiro tocará escolhê-la, guardado o meio termo entre os congêneres da melhor e pior qualidade. Então, a pessoa que tem que pagar, que é o devedor, vai escolher entre nem a melhor, nem a pior, ou seja, no meio termo. É a mesma regra de obrigação de dar coisa incerta. Se vocês forem pensar bem, esse artigo 1929 é totalmente chovendo no molhado, né? Mais uma vez, nosso legislador repetindo palavras desnecessariamente, repetindo artigos. Ainda no que se refere ao legado de coisa genérica, o artigo 1930 traz uma outra situação. O estabelecido no artigo antecedente, né, sobre a escolha pelo herdeiro, será observado quando a escolha for deixar arbítrio de terceiro. E se este não quiser, não puder exercer, o juiz competirá fazê-lo, guardado o disposto na última parte do artigo antecedente, que é a ideia de não escolher nem a pior, nem ser obrigado a mandar a melhor. É a mesma regra de obrigação de dar coisa incerta. Idêntica, é o mesmo caso. E existe uma contramão ainda tendência de desjudicialização, porque o juiz vai ter que escolher caso o herdeiro não possa. Existe uma crítica aí sobre essa questão de desjudicialização, porque nesse caso aí do 1930 não tem outra alternativa que não o juiz decidir, ninguém poderia decidir. Bem, eu tive que parar o vídeo porque eu espirrei. Dito isso, o 1931 continua com relação do legado de coisa genérica. E o que diz o artigo 1931? Se a opção foi deixada ao legatário, ele poderá escolher do gênero determinado a melhor coisa que houver na herança. E se nessa não existir coisa de tal gênero, dar-lhe-á outra congênero herdeiro observada a disposição da última parte do artigo 1929. Então, se o legatário escolhe, ele poderia escolher a melhor. Ok? Então, se quem escolhe o herdeiro, ele não pode escolher a pior, nem pode ser obrigado a dar a melhor. Se for um terceiro, a mesma coisa. Mas se a opção é do legatário, ele pode pegar a melhor se ele quiser. E a coisa singular. Artigo 1916. Se o testador legar coisa sua, singularizando-a, exemplo, meu relógio de bolso. Bom, é singular, minha coisa. Só terá eficácia o legado se, ao tempo do falecimento, se achava entre os bens da herança. Se a coisa legada existir entre os bens do testador, mas em quantidade inferior à do legado, esse será eficaz apenas quanto existente. Eu posso deixar em legado os meus 1000 livros de direito. Daí, quando eu morro, eles descobrem que tem só 900. Nesse caso, não vai valer o legado? Não vai ser eficaz o legado? Não, os 900 vão ser entregues. Os outros 100 que não existem não podem ser entregues. Então, permanece eficaz o legado até a quantidade que existe daquilo. 1917 trata de uma situação engraçada. É o legado de coisa localizada. O legado de coisa localizada que deve encontrar-se em determinado lugar só terá eficácia se nele for achada, salvo se removida a título transitório. Então, digamos que eu faço o seguinte: eu deixo em legado o meu relógio de bolso que se encontra no meu armário na Faceli. E daí, quando vão lá no meu armário na Faceli, não tem relógio de bolso. Se não tiver relógio de bolso no meu armário na Faceli, então não vai ter eficácia esse legado, a menos que tenha sido removido a título transitório. O que isso quer dizer? Por exemplo, a pessoa vai lá, chega no armário da Faceli, daí a pessoa da Faceli fala assim: não, a gente transferiu o armário para outro lugar, então o armário do professor está em outro canto, não está mais na Faceli, está em outro estabelecimento público. Beleza, tudo bem. Nesse caso foi removido a título transitório. Então não é culpa do testador, não é culpa de ninguém. Nesse caso o legado vai ter eficácia. Em outra situação não teria. O Zeno Veloso menciona o exemplo da restauração de imóveis em uma oficina como um exemplo de algo transitório. Ou seja, eu deixo o meu sofá para o meu neto. Daí, quando eu morro, o meu sofá está numa oficina. Obviamente que o meu sofá é localizado na minha casa. Obviamente que aquele sofá não deixou de existir, ele só está sendo consertado. Então não seria um problema para o cumprimento do legado. Também se pode deixar em legado, e tem pouca gente sabe disso, imagino eu, o legado de crédito ou de quitação de dívida. Eu posso deixar um dinheiro, um crédito, uma cessão de crédito, ou eu posso quitar uma dívida. Assim, olha, meu legado é perdoar uma dívida de alguém. Então, o legado de crédito vai ser uma cessão de crédito, vão se reger pelas regras de cessão de crédito que a gente viu lá em Direito das Obrigações, e o legado de quitação de dívida é o perdão da dívida com uma entrega de título ou de uma quitação. Então, o testamento vai trazer, ó, dou quitação da minha dívida de 100 mil reais que a pessoa me devia. E os juros também estão abrangidos, salvo a disposição contrária. Então, a menos que eu fale assim, mas tem que pagar os juros, tá? Daí tem que pagar os juros. Agora, se eu não falar nada, entende-se que os juros, enquanto acessório, vai seguir o principal. Ainda com relação
o legado de crédito e quitação de dívida, a gente tem os parágrafos 1º e 2º do artigo 1918. O parágrafo 1º diz que vai se cumprir o legado entregando ao herdeiro, ao legatário, o título respectivo. Tinha um cheque, tinha uma nota promissória, você entrega a nota promissória para a pessoa, acabou. E esse legado, de acordo com o parágrafo 2º, não compreende dívidas posteriores ao testamento. Também faz muito sentido. Digamos que eu, no dado testamento 2020, eu falo, perdoo todas as dívidas que meu amigo tem comigo. Só que em 2021 ele faz mais dívida, em 2022 ele faz mais dívida, em 2023 ele faz mais dívida, eu morro eventualmente. Então tudo que ele tinha de dívida comigo até 2020 está perdoado, mas o que veio depois não está. Por quê? Porque a interpretação do testamento tem que ser feita de forma restritiva, como a gente viu em aula anterior. O artigo 220 traz também a possibilidade do legado de alimentos. O legado de alimentos vai abranger o quê? O sustento, cura, vestuário e casa enquanto o legatário viver, além de educação, se ele for menor. Então você está onerando com esse legado os herdeiros, dentro da máxima intra vires hereditatis, né? Dentro das forças de herança. E tem uma natureza jurídica personalíssima. Em que sentido? Que se a pessoa morrer, acabou o legado. Não tem mais alimentos a serem prestados. Ok? A menos que eu planeje algum tipo de substituição testamentária, no caso, e a gente vai ver isso em uma aula posterior. Mas a ideia é que você pode deixar em testamento que os herdeiros paguem alimentos para determinada pessoa, dentro das forças de herança, obviamente. O legado de alimento não é a mesma coisa que alimento familiar, porque o alimento familiar você tem um binômio necessidade de possibilidade, que a gente já estudou no semestre passado. Então esse binômio não se aplica aos alimentos no legado. Também não se aplica à prisão civil, porque não vai se prender o herdeiro que não deixou de pagar os alimentos ao legatário. Não é o caso. O legado de alimentos também não é a mesma coisa que alimentos indenizatórios, porque não é um dever legal. Não são aqueles alimentos que eu pago para alguém porque eu causei um dano àquela pessoa, decorrente de responsabilidade civil. O legado de alimentos, ele é decorrente da autonomia privada. Então é outra a lógica, ok? Aí também tem a possibilidade do legado de usufruto. 1921 fala que o legado de usufruto, sem fixação de tempo, entende-se deixado ao legatário por toda a sua vida. Então se entende que um legado de usufruto é vitalício. É interessante notar que o legado de usufruto não é a transferência de propriedade, ela é a constituição de usufruto. Vocês que tiveram o direito das coisas comigo sabem muito bem que usufruto não é propriedade. Na verdade você descola os atributos de usar e fruir da propriedade e alguém fica com esses atributos e outra pessoa fica com a propriedade. Uma vez eu fiz uma questão de prova assim e várias pessoas erraram. Eu coloquei que no testamento se deixou um usufruto de uma casa para outra pessoa. E a casa tinha um valor de tanto. Na hora de fazer as regras de sucessão, a sucessão legítima, tal, a casa foi contabilizada como sendo do usufrutuário. O que é um absurdo, porque a casa não é do usufrutuário, a casa é dos herdeiros legítimos. Ou testamentários, ou necessários, como se for o caso. Sejam eles necessários ou facultativos, né, melhor dizendo. De qualquer forma, então, você pode deixar um legado de usufruto, o que não implica transferência de propriedade. Pelo amor de Deus, não vão confundir esse tipo de coisa nessa altura do campeonato. Também pode ser feito um legado de imóvel pelo artigo 1922. Se aquele que legar um imóvel lhe ajuntar depois novas aquisições, essas ainda que contíguas não se compreendem no legado, a menos que declare em contrário o testador. Qualquer ideia, eu deixo uma fazenda para alguém. E daí, ao longo da minha vida, depois de lavrado o testamento, eu compro mais fazendas próximas, do lado, contíguas. Então eu ampliei minha fazenda. Bem, o legado é daquela fazenda que está no testamento, na época do testamento. As outras não vão estar incluídas no legado, a menos que eu fale expressamente que tudo que se agregar àquela fazenda vai para o legatário. O parágrafo 1 também fala que não se aplica o disposto desse artigo a benfeitorias necessárias, úteis ou voluntárias feitas no prédio. Então, uma coisa é você acrescer mais imóveis àquele legado. Outra coisa é você construir uma piscina, construir um curral, construir uma casa. Então, essas coisas construídas nessa fazenda vão agregar, e pelo princípio da gravitação jurídica, vão ser deixadas ao legatário. E legado em dinheiro? Pode ser dado dinheiro para alguém em legado? Pode. Aliás, é bastante comum isso. Tinha um amigo meu na faculdade que recebeu um legado em dinheiro do avô, quando o avô dele morreu. O legado em dinheiro só vence juros do dia que se constituir em mora a pessoa obrigada a prestá-lo. Então pode ser que não saia direto do espólio, pode sair do patrimônio do herdeiro. Eu posso determinar que o herdeiro pague uma quantia de dinheiro para alguém. Lembra? Isso é possível fazer também. E os juros só vão correr a partir do momento que se constitui em mora. Então a pessoa precisa ser constituída em mora, precisa ser notificada. Você não tinha que pagar esse legado? Cadê o legado? Me vê o legado, preciso do dinheiro. Então, a partir desse momento, corre juros de mora.
Existe também a possibilidade do legado alternativo. E o legado alternativo vai se reger pela mesma lógica da obrigação alternativa. Vejam só, o direito das obrigações sendo aplicado aqui até hoje, né? O legado alternativo você deixa ao herdeiro como presunção de opção. O herdeiro é o devedor. Logo, devedor na obrigação alternativa, que é quem escolhe. Por isso que a escolha cabe ao devedor em regra e não ao credor. O legado alternativo não é a mesma coisa que o legado de coisa genérica. Legado de coisa genérica quer dizer que eu estou falando 100 sacas de café, ponto. Enquanto que o legado alternativo é uma coisa ou outra. Herdeiro, escolha entre entregar a minha garrafa azul e o meu relógio de bolso para o meu amigo. E daí o meu herdeiro que vai escolher entre uma coisa ou outra para entregar. E por fim, para fechar a classificação dos legados, a gente tem o legado puro, ou simples, né, puro ou simples, ou com elementos acidentais. Ou seja, nada impede que você faça um legado puro, sem nenhum tipo de elemento acidental. Ou o legado condicional, sujeito à condição, o legado a termo ou a prazo, o legado modal ou com encargo. Nada impede que você inclua os elementos acidentais do negócio jurídico nos legados. Essa é a lógica dos legados. Bem, gente, essa foi a classificação dos legados, as várias modalidades de legados que a gente tem previsto no nosso ordenamento. E na próxima aula a gente vai tratar dos efeitos dos legados. Foi um prazer, bom dia e até a próxima.